O embate comercial entre Estados Unidos e China não é tão recente, mas sem dúvidas vem se acirrando nos últimos 2 anos. O que assusta o mundo é que, assim como todas as outras guerras entre duas grandes potências, não são só elas que saem ganhando ou perdendo. Levam junto vários outros países. No episódio de hoje, a gente explica as origens, desdobramentos e consequências desse conflito e como eles podem aparecer na sua prova. Meu nome é Thaís Ilhéu e está começando o podcast de atualidades do Guia do Estudante, em parceria com o Ângulo Vestibulares. O podcast vai trazer os principais tópicos de atualidades de 2019 e que provavelmente vão cair no Enem e nos outros vestibulares. Quem nos acompanha nessa conversa é o professor Augusto, do Ângulo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. E você, Thaís? Tudo certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, acho que nesse assunto é importante a gente começar situando sobre o que configura exatamente a guerra comercial dos Estados Unidos e China, como funciona esse toma lá da cá de taxação entre Estados Unidos, a China também está taxando os seus produtos, como que funciona isso? Então, sabe, Thaís, a gente às vezes tem até a dificuldade de determinar quando é que começou essa guerra comercial. A gente pode perceber de que realmente foi a partir do governo de Donald Trump que houve um acirramento por parte dos Estados Unidos em relação à taxação de alguns produtos chineses. A discussão primeira começou em relação à taxa sobre o aço e sobre o alumínio, produtos que os norte-americanos, eles têm uma boa produção, mas como a demanda norte-americana é gigantesca, eles têm que trazer de outros lugares. E a China é um país que fornece tais produtos para o mercado norte-americano. A partir desse momento, começou uma guerra entre os dois países, em que cada um tenta realizar sobretaxas em cima dos produtos oriundos dessa outra nação. Então, de imediato, a China resolveu sobretaxar produtos made in USA. Os norte-americanos, passado alguns meses, fizeram uma lista com 1.000 produtos chineses e realmente resolveram sobretaxar de 10% para 25%. E a gente percebe de que isso parece que não tem fim, ou pelo menos nenhum dos dois países parece que dá sinais de que realmente vão diminuir as taxas e voltar a ter um comércio um pouco mais franco. Certo, e tem alguns produtos específicos que são mais taxados ou não? Talvez a soja? Como eu disse, a gente tem ali no caso produtos como o aço e o alumínio sendo sobretaxados e a gente teve até mesmo produtos eletrônicos vindos da China que hoje já tem dificuldade de entrar no mercado norte-americano. O mercado norte-americano é um mercado que geralmente vende muito para os Estados Unidos, para o mercado chinês, produtos ligados à agricultura. Então você tem ali no caso hoje os Estados Unidos vendendo uma grande quantidade de soja para o mercado chinês. Então essa sobretaxa também prejudica os agricultores norte-americanos que têm uma pressão política, evidentemente, dentro do mercado estadunidense. Sim, eu vi que recentemente, inclusive, o Trump deu como justificativa o fato de produtos falsificados na China, né? Ele levantou a questão da patente e tudo mais para justificar também as taxações. Mas isso sempre é controverso, porque a gente tem que lembrar o seguinte, muitos dos produtos que são produzidos no mercado chinês são produzidos em parceria com empresas norte-americanas. Então, os norte-americanos, eles muitas vezes enviaram linhas de produção para o mercado chinês na tentativa de obter vantagens, que podem ser menores impostos, mão de obra mais barata e, evidentemente, produzir na China e vender no mercado norte-americano é o melhor dos mundos. Você produz muito barato e vende no mercado que tem muito dinheiro. E essas empresas lucraram muito dentro dessa atual fase da globalização. Sempre, por parte de Donald Trump, um cuidado de não afetar tanto essas empresas que também têm um peso na economia norte-americana. Sobretudo naquelas ligadas a produtos eletrônicos, como, por exemplo, a Apple, né? Sim. E dá pra gente cravar quem sai perdendo mais aí, Estados Unidos ou China? Então, nesse momento, quem está saindo perdendo mais é a China. A gente percebe que a economia norte-americana, ela conseguiu uma boa estabilidade nos últimos tempos, tanto em relação a crescimento, quanto em relação à oferta de emprego. Agora, a China, ela mostra sinais de retardamento da sua economia. Ela projetava sempre um crescimento nos últimos tempos em torno de 10%, chegou até 11% ao ano. Esse ano já dá sinal de que ela não vai crescer tanto assim. Alguns analistas colocam que seu crescimento será de 6%, 7%. E é uma economia que precisa crescer muito, inclusive para conseguir oferecer empregos a uma população que ainda é muito jovem e é muito grande, né? Todo mundo sabe que a China, né, seres humanos não faltam, né? Ou seja, tem atualmente 1,3 bilhão de pessoas. Então é claro de que os chineses veem isso como um problema, como uma dificuldade
nesse instante. Certo, e a gente comentou que se acirrou nos últimos tempos com a chegada do Trump e tudo mais, mas essa não é uma disputa puramente comercial também, ou em relação a taxas e tudo mais. Existem outras questões geopolíticas mais antigas em jogo? É legal você tocar nisso, né, Thaís? Porque a gente percebe que os norte-americanos, eles veem a China hoje como uma ameaça geopolítica. Ou seja, o crescimento econômico da China. Hoje a China já é o segundo maior PIB do planeta, atrás apenas do PIB norte-americano. E o fato da China, ela está conseguindo influenciar vários mercados, tentar ali no caso, gerar rotas comerciais que sejam muito favoráveis. Vamos dar alguns exemplos, né? Isso já foi até questão do Enem. A influência que a China tem, por exemplo, no continente africano. É crescente hoje o número de países que têm um vínculo, uma parceria muito forte com o mercado chinês. E normalmente é uma política meio toma lá da cá. A China investe nesses países, melhorando a infraestrutura, que é muito deficitária em várias nações africanas, e recebe desses países contratos que são muito interessantes na obtenção de matérias-primas. Matérias-primas que a China tem hoje uma necessidade devido à grande presença de indústrias que lá produzem. Os chineses criaram, por exemplo, um projeto trilhardário chamado de Nova Rota da Seda. A Rota da Seda, para quem não lembra, é aquela antiga rota comercial que havia entre o mercado europeu e o extremo oriente da Ásia, que com as grandes navegações foi ficando em desuso. Eles pegam esse mote da Rota da Seda para criar um projeto de investimentos em portos, em linhas de transmissão, em estradas, interligando o mercado europeu, africano, asiático com a economia chinesa. Sem falar de que a China, já há um tempo, vem construindo ilhas artificiais no sudeste asiático, ali pertinho do Vietnã, pertinho das Filipinas. E quando você constrói uma ilha artificial, você passa a ter o controle das águas que o rodeia. É uma área de grande passagem de navios. É evidente que os norte-americanos protestam contra tal ação, mas a China parece que não tem muito a dar passos atrás. Então é sempre uma discussão delicada, é sempre uma questão geopolítica complicada. E vão lembrar uma coisa, a China, ela tem um poder militar, um poder bélico inferior ao norte-americano. Mas é um país que tem peso dentro da economia e também na geopolítica internacional. É um país que faz parte do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto. Como os norte-americanos têm o veto no Conselho de Segurança, a China também tem. Então, é sempre uma questão delicada quando envolve questões geopolíticas como essas que eu citei. Sim, essa questão da Rota da Seda, inclusive, seria uma ótima questão de vestibular, né? Porque inclui aspectos históricos, né? Daria para fazer um paralelo histórico e também atual. Seria, viu, Thaís? E é sempre bom lembrar que em outros vestibulares a gente já teve questões relacionadas a isso. Se o Enem fosse nesse caminho, seria um caminho muito interessante, né? E como você bem lembrou, envolve a atualidade, envolve a questão econômica, envolve a questão histórica, né? Como mote que eles pegam para falar desse intercâmbio comercial que eles tentam ampliar hoje. Ou seja, a gente pode dizer que a China hoje vem numa política de querer fazer muitos amigos, querer influenciar a economia de muitos países, e claro que isso vai eclipsando a influência norte-americana, gerando por parte de Washington uma certa preocupação. Certo. E o restante do mundo está bastante apreensivo com essa guerra comercial aí, né? De que forma a guerra comercial poderia afetar a economia de outros países, ou já está afetando, né? Como que isso afeta? É sempre bom a gente lembrar o seguinte, né? São gigantes na economia planetária. E a China, propriamente dita, é uma nação que importa muito. Então, é claro de que uma guerra comercial entre esses dois países faz com que você tenha as exportações chinesas ficando menores. Consequentemente, a sua produção vai ter que diminuir. Consequentemente, a sua importação de commodities também diminui. Todos aqueles países que têm um vínculo forte com o mercado chinês na venda de matérias-primas, de commodities, começa a ser afetado. Então, não é interessante para a economia mundial que esses dois grandes países tenham dificuldades financeiras, econômicas ao mesmo tempo. Você vê, às vezes tem momentos na história recente de que a economia norte-americana não caminha bem, mas a China está crescendo, então você tem um compensando o outro. Quando os dois começam a ter dificuldades comerciais,
a gente começa a ficar um tanto quanto apreensivo. É interessante perceber, né, como que o Brasil, né, que eu acho que é sempre o nosso grande mote, né? Como que o Brasil... Como que o Brasil ele é afetado. No primeiro momento, o Brasil está se dando bem, né? Se a gente observar a economia brasileira no ano passado, a gente teve um acréscimo nas exportações. Porque, vamos pensar, os norte-americanos vendiam muita soja para eles. Com a sobretaxação chinesa, o mercado chinês começa a se abrir para soja de outros lugares. E o Brasil é um grande exportador de soja. Então, só para falar de um dos grandes produtos nessa pauta de vendas. Então, o Brasil teve um acréscimo de cerca de 30%, 35% nas exportações para o mercado chinês em comparação ao ano de 2017. Mas vamos pensar a longo prazo? A longo prazo, se a China começar a ter uma economia que fique mais lenta, evidentemente não é interessante para ninguém, inclusive para o mercado brasileiro, que vê a China como uma grande compradora de minério de ferro ou, sobretudo, de soja também. Certo. A postura bélica do Trump em relação a políticas exteriores e tudo mais não é novidade, né? Mas nesse caso com a China, ela tem ganhado muito destaque. Dá para a gente usar esse caso específico para talvez abordar outras questões envolvendo as políticas do Trump? Eu acho que é interessante a gente sempre perceber de que existe um discurso, mas sempre, em relação à China, tenta não ser um discurso tão direcionado. Vamos perceber um pouquinho a geopolítica nessa região? Coreia do Norte. Coreia do Norte é um histórico aliado da China. O Donald Trump tentou, nos últimos tempos, se aproximar da Coreia do Norte e fazer acordos. Japão é um país que tem uma proximidade geográfica grande da China. Os norte-americanos mantêm, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma base militar no território japonês. É evidente que o problema não é o Japão. O Japão agora é um aliado, né, dos Estados Unidos. Ou seja, manter essa base nessa região é tentar, evidentemente, criar uma pressão maior sobre um país como a China. Então, é claro de que a China também entende todo esse processo. Essa ligação de envolver-se com a questão militar e perceber de que, de certa forma, os norte-americanos eles estão ali tendo um esforço grande de tentar ilhar a China do ponto de vista geopolítico, né? Ou pelo menos fazer a China pensar duas vezes em relação a algumas de suas ações. Certo, eu acho legal também a gente pontuar que, apesar da gente estar vendo com mais destaque agora de ser um governo, né, norte-americano mais agressivo nesse sentido, que não é uma questão pontual também, que inclusive, enfim, estamos aí às vésperas de eleições nos Estados Unidos e os democratas também não dão grandes sinais de contraposição em relação à guerra comercial com a China, né? Então dá pra gente imaginar que isso iria acabar caso o Trump não se reelegesse ou não? Eu acho que assim, tanto republicanos quanto democratas, salvo algumas exceções, eles têm uma postura de Estados Unidos em primeiro lugar. Eu acho que o Donald Trump ele foi mais evidente nisso. Sim. Se a gente tinha, por exemplo, no passado, democratas que usavam muito mais do que se chama de soft power, né? Ou seja, uma influência política, né? De tentar ter um discurso muito mais de apaziguamento, Donald Trump tem um estilo diferente. Mas no final das contas, todos vão tentar defender a economia norte-americana e seus interesses bem particulares. Pelo menos a história norte-americana dá sinais muito mais nesse sentido. Então eu não vejo assim de que haveria uma grande mudança nisso. É evidente que se o barco mundial começar a afundar, ou seja, a economia do planeta toda começar a sentir muito disso, ninguém vai ser louco, né? Ou seja, vamos tentar negociar para que a gente possa ter aqui um equilíbrio das contas. Mas nesse momento a gente não vê em nenhum dos dois lados sinais tão claros para tentar um apaziguamento nesse acirramento comercial. Pelo contrário, a gente vê até mesmo uma discussão muito forte que envolve a questão tecnológica. Você deve lembrar, Thaís, e todos que nos escutam, que teve recentemente uma disputa muito forte envolvendo uma empresa chinesa chamada Huawei. Essa empresa hoje é uma das mais avançadas no desenvolvimento de uma tecnologia que vai chegar para todo mundo, que é a tecnologia 5G. E segundo os norte-americanos, é uma empresa que faz espionagem. Segundo os chineses, os norte-americanos estão ali, no caso, dificultando atividades dessa empresa Huawei, porque eles não querem perder uma corrida tecnológica, que vai ser decisiva para as próximas décadas. Então, quem está dizendo a verdade?
Não sei, Difícil né? saber. Difícil a gente saber. Mas o importante é que quem se prepara para uma prova tem que ter bem claro, esses dois países estão com um discurso muito acirrado. E quem perde como um todo é a economia mundial nesse momento. Certo. E existem pressões já de países, enfim, da Europa ou outros países tentando apaziguar o conflito? Ou por enquanto a gente ainda não está vendo isso? Então, até esse momento, as nações europeias mais importantes têm um discurso mais pró-Estados Unidos, né? A gente percebe que, inclusive, algumas barraram atuações da empresa Huawei no próprio mercado europeu. Mas é claro que sempre tentam tomar com muito cuidado, porque vem o mercado chinês como um mercado importantíssimo para suas empresas investirem, para suas negociações comerciais. É sempre importante lembrar de que a Europa não se fechou comercialmente para nenhum dos dois. Ela mantém os vínculos comerciais que possuía anos atrás, tanto com o mercado norte-americano quanto o mercado chinês. Certo. Professora, eu vou levantar aqui alguns tópicos e aí eu queria pedir para você me falar bem resumidamente alguma coisa sobre eles que tem mais chance de aparecer na prova. A dinâmica das taxações. É importante a gente perceber de que nessa dinâmica das taxações houve, por parte da China e dos Estados Unidos, um aumento que afeta as exportações desses dois países, que são as maiores economias do mundo e tinham um vínculo comercial muito forte. Certo. O expansionismo chinês. O expansionismo chinês eu acho que se faz, sobretudo, dentro de uma estratégia chamada de Nova Rota da Seda, ligando os mercados europeus, africanos, asiáticos com a economia chinesa. E a gente também percebe influência na própria América Latina. A tentativa, inclusive, de construir um canal interoceânico no território da Nicarágua mostra esse interesse chinês. Certo. E para fechar, algo que a gente estava falando há pouco, os impactos disso para o restante do mundo. Nesse primeiro momento, a gente fica assustado, porque isso afeta as exportações de muitos países, que vêm tanto o mercado norte-americano quanto o chinês, como mercados importantes na compra de produtos, e um crescimento menor dessas economias faz com que a médio e longo prazo as importações também caiam. Certinho, professor. Vamos encerrando por aqui, então. A gente está encerrando agora esse episódio do podcast de atualidades. Muito obrigada, professor, pela didática, pela participação. Para quem nos ouve, acompanhe o site do Guia, as redes sociais, que em breve a gente volta explicando outros conflitos, negociações e as mudanças que estão rolando pelo mundo. Lembrando que este é o segundo podcast do Guia do Estudante. O marca-texto sobre as obras cobradas no vestibular da FUVEST já está disponível nas principais plataformas de streaming, no nosso site e também no canal do YouTube. Até a próxima!